Oi pessoal do terceiro, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E a aula de hoje vamos resolver as atividades aí da página 17, tá? E até a página 18. Mas antes de eu falar sobre essa atividade, o assunto dela em si, né? O assunto que essa atividade vai abordar é sobre a questão de mobilidade urbana, sobre problemas urbanos, tá ok? Então, nas aulas anteriores vimos bastante, né, como funciona o modo de vida no meio urbano, tá? Antes tínhamos visto no meio rural, agora na aula passada vimos sobre o meio urbano. Então, essa atividade, né, da página 17 e 18, ela vai nos mostrar questões pertinentes, né, questões sobre como funciona esse modo de vida. Vimos que há problemas, né, principalmente com relação à nossa saúde. Então, viver na cidade pode nos trazer, né, alguns problemas. Aí eu citei sobre a questão da poluição, seja sonora, visual, auditiva, enfim, a poluição do ar. Na cidade em si, o ritmo de vida é mais acelerado, então as pessoas acabam adoecendo mais, tá? E aí, essas questões, ela vai trazer, né, essa reflexão sobre os problemas enfrentados nas grandes cidades. Essas grandes cidades, ela tem problemas na sua estrutura, tá? Vimos que, um exemplo, as pessoas deveriam escolher morar em cidades pequenas, já que essas cidades pequenas ainda, né, guarda valores como valores que dá, né, para o ser humano viver bem, ter uma rotina saudável, né? São cidades que ainda têm áreas verdes, são cidades em que a mobilidade urbana é melhor, né? E aí você pega, mas tia, que mobilidade urbana é essa? Bom, mobilidade seria a facilidade em que as pessoas têm de se locomover, de se mover ou ir de um lugar para o outro dentro da cidade, tá? Um problema de mobilidade urbana, né, nas grandes cidades é frequente. No caso, a gente vê nas televisões aqueles grandes engarrafamentos, né, que são quilômetros e quilômetros, né, de filas de carro parada na pista, né, na avenida, por causa, né, dessa superlotação. Então, dentro de uma cidade, há muitas pessoas, como vimos, né? Há muitos carros. E como há muitas pessoas e muitos carros, vai acabar ocasionando esses problemas de se movimentar, né? Como vamos se movimentar dentro de uma cidade? E aí, né, junto com isso, ele vai questionar como poderíamos resolver esses problemas de mobilidade urbana. As cidades mais desenvolvidas do mundo utilizam ciclovias e transportes públicos. Isso faz com que as pessoas, né, deixem seus carros em casa e vá trabalhar ou vá sair para algum fazer, né, ou de carro, ou de um transporte público, ou de bicicleta. Isso vai fazer com que diminua a quantidade de carros na cidade. Já pensou, né? Então, uma dica, né, sobre como devemos melhorar essa questão de mobilidade urbana seria isso: investir em transporte público e em ciclovia. Até diminuiria a questão de poluentes, né, já que os carros emitem a questão de quantidade de poluentes excessiva, como também a poluição sonora, já que eles fazem bastante barulho, tá vendo? Aí ia começar a melhorar a qualidade de vida nessas grandes cidades, tá? Então, aqui nessas questões da página 17 e 18, eu vim falar justamente isso. Eles pedem para ler, tem esse quadrinho aqui, né, essa charge, e ele fala problemas de mobilidade urbana. Então, ele mostra aqui nesse pequeno engarrafamento, né, das crianças brincando no parque. E aí elas não têm como se mover com facilidade ou com rapidez, chegar nos seus pontos, né, chegar nos seus locais que querem, seus destinos,
com facilidade, por causa que a cidade está superlotada. A pista aqui, ó, se vocês observarem, elas estão superlotadas. Então, isso é um problema de mobilidade. Não há essa facilidade de se mover dentro da cidade. Mobilidade, já dá a ideia de se mover, né, com facilidade ali dentro da cidade. Então, a letra E. Qual é o problema representado na charge enfrentado nas grandes cidades? Então, as grandes cidades vão enfrentar esse problema, né? E aqui a charge, ela traz um título, né? Em cima aí, ele está em destaque. E aí temos uma conversa dos meninos, né? Um deles fala: mãe, vamos demorar um pouco. Estamos presos no trânsito. Está tudo engarrafado. Então, estamos presos no trânsito. Está tudo engarrafado. São palavras de destaque nessa charge. Estamos presos no trânsito. Então, significa que ele vai demorar sair daquele local, já que não tem como ele se movimentar. Preso, né? Quando você não tem como sair daquele lugar. Então, aqui ele não tem como sair desse lugar. E engarrafado, né? Estamos engarrafados. Estamos muito... como eu poderia explicar, às vezes se você pegar uma garrafa e colocar muito milho ou feijão dentro dela, eles ficam muito juntos, muito presos, né? As pessoas antigamente faziam isso. Então, engarrafado desse sentido, de pessoas presas, né? A quantidade de carro em excesso, junto demais, e que aí faz com que eles não se movimentem, não tenha um movimento maior, tá? Então, se eles estão muito juntos, não tem como eles acelerar a sua ida. Então, eles vão ficar presos ali, engarrafados, tá? De acordo com a charge, o que significa mobilidade urbana. Então, mobilidade urbana é um conceito que estamos vendo bastante na aula de hoje, tá? Você sabe o significa o termo engarrafado, tá? Então, o termo engarrafado é algo popularmente conhecido, tá? Para falar sobre um trânsito, né, que está congestionado, que está parado. E aí, em sua rotina, você tem problema com o trânsito de veículos? Então, essa é a resposta pessoal, tá? A C, em sua opinião, como esse problema pode ser resolvido? Então, como esse problema de mobilidade urbana nas grandes cidades podem serem resolvidos? E aí temos geografia na prática, da página 18. Geografia na prática, ela vem mostrar, né, aqui uma pintura, tá, de um artista. É recomendável que vocês façam a leitura desse texto, ok? Que é a pintura, né, de um artista plástica, Mona Caron. Ela desenhou uma grande planta, né, no prédio, e que essa grande planta representa, né, a natureza que falta bastante dentro das grandes cidades. Sabemos que as questões de áreas verdes, de plantas, né, áreas verdes são ambientes com plantas, com vegetação. Elas não são frequentes, né? A gente não consegue ver com frequência nas grandes cidades. E aí essa artista plástica faz esse grande desenho meio que como uma crítica, né? Ou como uma forma de expressar essa angústia de que as cidades não têm essa questão do ar fresco, né? Por causa como já falei, né? Das grandes construções, enfim. E aí temos aqui, ó, vários prédios, e a proposta é que vocês façam o mesmo, tá? Façam o mesmo, criem suas obras-primas inspirado nessa da artista plástica, né, Mona? E aí vocês vão criar um título para essa obra de arte que vocês vão criar. Então imagine vocês desenhando várias pinturas de plantas, para colorir esse ambiente, né, que é bastante sem vida, que é das grandes cidades. E aí vocês vão dar o título. Eu enviei o trabalho para vocês, um trabalho, tá? Tem 3 questões. Esse trabalho, ele é pesquisado, tá ok? É para vocês aí refletirem e tá se aprofundando em algumas questõezinhas. São questões que a gente já viu, tá? Mas é pra gente revê-las,
já que agora a gente já vai entrar em assuntos como exemplo, a cidade e o campo, diferenças e aproximações. Então vamos começar a entrar em assuntos que ainda faz parte da cidade e do campo, porém com outras perspectivas. Então, para a gente finalizar essa parte e passar para outra, vocês vão fazer esse trabalhozinho. Qualquer dúvida sobre ele, vocês cheguem e falem para mim que eu explicarei direitinho, tá? O trabalho, se a gente tivesse em sala de aula, vocês iam fazer primeiro o trabalho e aí em casa vocês iam resolver essas atividades, né? Já que a gente tem 2 aulas. Mas fica a critério de vocês a sequência, como vocês vão fazer, tá? Um beijo pra vocês, inclusive estou morrendo de saudade, tá? Tchau!